Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário. Nossos convidados, Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secovi São Paulo, e Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica. Obrigado pela presença. Frederico, como você avalia o atual momento no mercado imobiliário no interior de São Paulo? E quais as perspectivas para 2026, que é um ano eleitoral? Isso aí, Roberto. Nós temos pesquisado no Secovi, em parceria com a Brain, e o Marcelo domina todos esses números, mas nós temos observado que da pandemia para cá, não somente o mercado do interior de São Paulo, como também a capital e também o país, eles têm andado numa velocidade assim, que tem nos assustado. Porque todo ano, quando nós fechamos o ano, né, Marcelo, a gente sempre surpreende. Eu acho que nós chegamos no teto, em termos de velocidade de vendas, em termos de recomposição de preço, em termos de número de lançamentos de unidades. Bom, então assim, de forma resumida, o mercado está extremamente aquecido. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos hoje um estoque, tanto nacional quanto na capital, como no interior paulista, nós temos um estoque hoje que varia de 8 a 10 meses. Então imagina você, sabidamente, a indústria imobiliária, para você, da aquisição da área, da aprovação e licenciamento, viabilidade financeira, lançamento, produção e chaves, andando rápido, você vai demorar aí pelo menos 4 anos no mínimo. Da partida do I0 até a chaves. Aí, Roberto, nós temos estoque hoje de 8 a 10 meses. Então veja como é que o mercado está aquecido. Então, se hoje não lançássemos nada, em um ano nós não teríamos absolutamente nada para ser comercializado. Então, isso deve-se a quê? Primeiro, nós temos recursos, tanto do SBPE como novos funds. Isso está trazendo aí, o ano passado, este ano, né, Marcelo, foi alguma coisa em torno de 300 bilhões de reais de financiamento ao mercado imobiliário, seja para a produção, seja para o adquirente final. Então, nós temos o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, temos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e novos fundos, CI, CRI. E agora, mais ainda, o governo acabou também de liberar parte do compulsório para também, limitou o saque aniversário, quer dizer, mais recursos que vem aí. Mais recursos. Então, estima-se em 30 bilhões a mais para o sistema. Então, o que nós temos? Hoje nós temos recursos, nós temos uma economia estável, apesar do juro estar alto, mas nós temos pleno emprego hoje, com desemprego na faixa de 5%, 6%. Então, isso gera o quê? Uma expectativa positiva da pessoa. Apesar do juro estar alto, mas ela tem segurança do seu emprego. O juro de 15% é a taxa Selic, mas o comprador está pagando menos. Se for por Minha Casa Minha Vida, o máximo é 10%, mas normalmente está pagando até 12%, que não chega aos 15% e 3% ao ano. Que nem o Marcelo falou ontem lá na palestra, é um valor absurdo em 240 meses, por exemplo, né? Então, eu acho que é bem positivo mesmo o mercado, né? Essa é a nossa percepção. E é engraçado, interessante a gente observar também, Roberto, 2016, quando nós estávamos naqueles momentos desafiadores, nós tínhamos juros na ordem de 5% e desemprego na ordem de 15%. Hoje nós temos juro de 15% e desemprego de 5%. Em 2016 o mercado parou. Então veja que mesmo nós tendo um juro elevado, nós temos um mercado aquecido.
por conta aqui da segurança do comprador, da segurança do investidor, da segurança do incorporador. Então, nós estamos olhando para médio e longo prazo e acreditando que o mercado vai continuar fluindo, então as pessoas estão comprando, nós estamos lançando empreendimento. Então, entendemos que estamos passando por um grande momento e que isso ainda vai perdurar por um bom prazo, independentemente do cenário político. Claro. Seja de centro, seja de direita. Porque, olha, eu falo para todo mundo, eu não tenho bandeira. Eu não tenho bandeira Lula, Bolsonaro, muito bem, porque nenhum dos dois me representa, ponto. O que eu quero dizer é que o Lula tem sido, como presidente para a habitação popular, um dos melhores dos últimos anos. Ele conseguiu abrir um monte de caminho, desafogou o limite da taxa, do limite dos valores do Minha Casa Minha Vida, que estava enforcando todos os construtores, abriu o fundo. Então, ele, nessa área, está indo muito bem. Né? Sem dúvida, não. Ele tem essa sensibilidade, tanto é que a interação que nós, setores, seja a Secov, Sinduscom, Câmara Brasileira da Indústria, a interface que nós fazemos com o governo federal, eles têm essa sensibilidade e têm percebido. Porque agora teve um movimento muito grande do governo federal em querer fazer uma mudança drástica no SBPE. E por interveniência do setor, nós conseguimos mostrar a ele que seria um erro de projeto e tanto é que eles reverteram. Nós iríamos perder algo em torno de 20 bi e não perdemos 20 bi e conseguimos 30 bilhões a mais. Isso, logicamente, reflete aonde, Roberto? Reflete ali na ponta final, que é o comprador. Você dá dignidade, você dá imóvel, você dá condições para que as pessoas possam morar com dignidade, não é isso? Isso é importante, é isso aí. Marcelo, você acabou ontem, eu assisti essa apresentação brilhante, por sinal, apresentou os dados aí do mercado imobiliário aqui da Baixada, principalmente, né? E, por sinal, né, fiquei impressionado, porque do último ano, a valorização foi de 12%. Então, isso 12%. Então, foi um número bem expressivo, né? E aqui em Santos, não sei se você sabe, tem os dados aqui da DataZap, de uma outra empresa que participou de alguns anos aqui, que nos últimos 30 anos, os imóveis aqui em Santos subiram 400% acima da inflação. Isso dá 5 vezes mais do que a inflação nos últimos 30 anos. Olha, bom, só na pandemia aumentou 100%, né? Mas, voltando à pergunta, né? E eu queria que você destacasse os pontos aí importantes, além dessa valorização, o que você apresentou do mercado, principalmente da Praia Grande, que vende quase metade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, um resumão daquilo que você apresentou ontem em termos do mercado imobiliário aqui da Baixada. Perfeito, Barroso. Primeiro, eu acho que era legal algo que vocês acabaram de falar, e quando a gente olha o imóvel, né, e tem um grande público que olha muito mais pela visão da taxa de juros alta. Né? Se a gente está falando de 15% e a gente está falando de uma taxa de inflacionária do nosso mercado perto de 7%, que é o INCC, nós estamos falando de um spread aí de quase 8%. Ou seja, comprar um imóvel hoje de maneira que você possa planejar até a entrega das chaves, você consegue aumentar a sua poupança. Com certeza. Então você pega uma parte, paga a incorporadora, pega uma parte, continua com os 15%, e aí você tem um spread que vai aumentar o seu valor na hora das chaves. Fora isso, vamos colocar o molho aqui, que você falou super bem, e uma valorização média de 12%. Além do ganho que ele tem de aplicar a 12%, 15% ao ano e pagar 6%, 7%. Perfeito. Então, o que eu estou dizendo é assim, qual é o melhor momento para comprar imóvel? Hoje. Amanhã vai ser pior do que hoje. E por quê? Exatamente pelo que eu apresentei ontem. Nós reduzimos em quase 40% o número de lançamentos na Baixada, no terceiro trimestre, em nível de unidade. Isso é muita coisa. Só que não arrefeceu as vendas. As vendas continuaram muito parecidas, até um pouquinho maior. Ou seja, continuo vendendo, consumindo estoque. Isso significa o quê? As boas unidades, as unidades de desejo, com o andar que você quer, com a insolação que você quer, vende mais rápido. Não tem mais. Né? Sobram as outras. Exatamente. E você vai acabar pagando mais caro Exatamente. por essas outras. É o que acontece exatamente na minha empresa aqui. Então, esse é o mercado que a gente vê hoje, né? A gente vê muitos cavaleiros do apocalipse, né? Eu sempre brinco com o Fred sobre isso, que são aquelas pessoas que olham o mercado e falam, não, o mercado eu vou esperar porque vai melhorar o preço. Eu não tenho visto isso.
Se a gente olhar no espaço-tempo, a gente vai ver números monstruosos e da pandemia para cá a gente não viu nenhum soluço. Vou fazer uma observação. É a primeira vez que eu vi uma matéria, foi publicada no Jornal A Tribuna aqui, que um corretor jovem, né, o Stefano Lopes, filho do Lourenço Lopes, um grande amigo, que comentou o seguinte: a melhor hora para comprar o imóvel é agora com juros a 15%. Você ainda consegue alguma negociação boa. Quando essa taxa baixar, aí, além de tudo, os preços vão aumentar ainda mais. Quer dizer, eu nunca tinha olhado por esse prisma, né? Que é o momento agora, porque você consegue uma negociação melhor, porque quando baixar a taxa, o preço vai... Roberto, eu digo sempre na empresa, para a nossa equipe comercial, que o imóvel só é caro no dia da compra. Depois passa o tempo e fala, poxa vida, mas por que eu não comprei? Ontem estava 100 mil, hoje está 150, agora está 200. Então, o imóvel, ele tem um dado do Secov que dá conta de que a valorização histórica do imóvel é 3% ao ano descontado da inflação. Então, se você fizer uma conta, vamos imaginar, você tem uma inflação de 6%. Com 3%, se você comprar o imóvel e locar esse imóvel por 0,6, 0,7, você tem o ganho real do imóvel e mais o ganho da locação. Isso. Sabe? Então, é uma questão cultural no país, né? Como bem de raiz, todos querem ter acesso ao imóvel. E veja só, o mercado primário, que somos nós, incorporadores, nós estamos produzindo em torno de 800 mil unidades ano, certo, Marcelo? Eu acho que menos. Menos, e nós temos... nacionalmente menos, né? E nós temos um déficit habitacional na ordem, dependendo do instituto, 6, 7 milhões de habitações. Nós temos produzido que seja 600, 700 mil unidades todo ano e continuamos com o déficit de 6, 7 milhões. A gente não consegue reduzir esse déficit. Por quê? Nós temos novos arranjos familiares, nós temos novas composições, nós temos pessoas casando, pessoas comprando, pessoas separando, jovem querendo alugar. Então, isso tudo alimenta o mercado. E tem um dado também interessante. Nós temos aqui no Brasil algo em torno de 24% dos imóveis é locação. No mundo é 40%, 45%. Então nós temos um espaço para crescer muito grande em locação. Tanto é que tem grandes grupos, Marcelo, fazendo investimento maciço em locação residencial. E um detalhe que eu vou falar para vocês. Segundo essa pesquisa também, eu não sei se a Brin tem se faz esse tipo de pesquisa, Santos tem estado entre as 3 cidades com maior rentabilidade de locação do Brasil inteiro pelo valor investido no imóvel. Você tem esses dados ou não? Tem. Quando a gente olha a parte de locação, e aí você entra com a locação diferenciada, pode ser short stay, mid stay ou long stay, você tem uma mudança grande em nível de comportamento. Santos tem uma particularidade, né? Nós estamos falando de uma cidade com mais de 63% dos imóveis são verticais. É a cidade com o maior índice de verticalização do país. Né? Então, você tem o mercado de apartamentos é o mercado comum. Ao contrário de vários outros lugares do país, que o mercado comum é o de casas. Né? Então, isso já muda muito do perfil. Parece que, isso foi a Brin mesmo que apresentou a pesquisa, acho que um ano atrás, os jovens entre 20 e 29 anos que estavam fora desse mercado voltaram com tudo, comprando até em terceiro lugar nos rankings das idades, querendo comprar, pararam de querer investir, em vez de aplicar, a gente fala investir na XP. Não é investir, você aplica o seu dinheiro na XP para não perder. Então o jovem mudou pela última apresentação. Fomos nós que divulgamos mais, no ano passado e esse ano vai aumentar, mais de 50% das vendas do Minha Casa Minha Vida no ano passado foram feitos para a geração Z. Ou seja, para a geração mais jovem, que acessou o mercado imobiliário. Há uma mudança geracional sobre isso, que é você sair da mudança de comportamento daqueles que querem experimentar e com isso não fazem poupança, por isso que aluga, daquele que quer viver em uma comunidade, uma tribo, em um grupo. E aí ele precisa do imóvel. Me lembro até, a gente vai para o intervalo, que dessa pesquisa que vocês apresentaram, Pet Place hoje virou praticamente obrigatório nesse tipo, porque o jovem tem um cachorrinho, as pessoas têm um cachorrinho. Bom, a gente vai para o intervalo, senão a gente não vai fechar nunca o programa. A gente já volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando do mercado imobiliário na Baixada Santista. Nossos convidados, Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secov São Paulo, Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brin Inteligência Estratégica.
Frederico, você veio a Santos ontem, né, por encontro que a gente foi lá do mercado, né? E os dados da Brem foram apresentados pelo Marcelo, né? Queria que você comparasse, né, o desempenho do interior paulista, né, com o resto do Brasil e falasse um pouquinho como está o desenvolvimento, já que a sua empresa atua no interior, em várias cidades do interior, né? Nós temos algumas peculiaridades. A própria Brem, que nós temos uma parceria com ela no Secov, eles pesquisam 220 municípios no país, 41 municípios no interior de São Paulo, para a minha vice-presidência do Secov. E quando você olha o painel, o cenário nacional, a cidade de São Paulo e o interior paulista, eles caminham juntos. Ah, é? Sabe? Então, se você olha o estoque, se você olha a retomada de preço, se você olha preço de terreno, se você olha a metragem quadrada, as tendências que eu estou dizendo. Então, agora você começa a perceber que os apartamentos de 3 e 4 dormitórios estão acontecendo os lançamentos. Você olha o cenário nacional, né, Marcelo? Foi interessante. Com o advento antes da pandemia, o mercado Minha Casa Minha Vida, ele era em torno de 70% a 75% no mercado, Marcelo, do mercado nacional. Por quê? O mercado padrão 2, 3 e 4 dormitório estavam fora por conta daqueles momentos desafiadores que nós enfrentamos, 16, 18. Então, a Minha Casa Minha Vida estava com muito fôlego. O que aconteceu? Com a pandemia, com o advento da pandemia, as unidades padrão começaram a ganhar fôlego. Num primeiro momento, nós tomamos um susto, porque os preços de materiais subiram muito. Verdade. Depois, num segundo momento, os terrenos subiram e nós fomos recompor preço aí nos últimos 2, 3 anos. Foi quando o mercado começou a recuperar preço de venda da unidade acabada. Então, o que eu quero dizer? Que esse cenário que nós temos, eles caminham sempre muito iguais. Então, em termos de velocidade de venda, de ticket, de tendência, de financiamento, então o mercado ele se comporta, é o que eu digo. Então, eu digo sempre que o que acontece em São Paulo de bom ou de ruim, mais cedo vai acontecer no interior de bom ou de ruim, né? Então, hoje a gente está vendo São Paulo batendo recorde atrás de recorde, ano a ano, nesses últimos 5 anos, e é o que nós estamos experimentando também no setor, no interior. Mas, logicamente, tem alguns pequenos nuances de peculiaridade. A Baixada Santista tem sua peculiaridade, o Vale do Paraíba tem outra, a região de Campinas tem outra. Enfim, mas de uma forma, uma visão macro, o mercado caminha e caminha de forma bastante saudável, bastante robusta. Muito bom. Marcelo, sobre a questão dos lançamentos, velocidade de vendas, né, principalmente em Santos e Praia Grande, né, que hoje acabam sendo maiores, né, no mercado da região. Praia Grande hoje vende metade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da velocidade de venda e outros dados interessantes que você apresentou ontem, a carência do imóvel de um dormitório, que só tem estoque 6,9%, e o de 2 dormitórios também com 21 ponto alguma coisa por cento. Quer dizer, é uma tendência hoje, quer dizer, falta no mercado apartamentos de um dormitório e de 2 dormitórios? Perfeito. Fala um pouquinho da velocidade de vendas para a Grande. A velocidade de vendas que nós temos média hoje na Baixada é uma velocidade considerada alta. Como eu falei anteriormente, nós lançamos menos e vendemos muito parecido com o que a gente vinha vendendo. E normalmente isso não acontece. Quando você tem uma diminuição de vendas, de lançamento, você tem uma diminuição de vendas normal, até pelo peso do marketing, né? Você prepara um produto a ser lançado, você consegue fazer uma campanha forte nesse produto a ser lançado e ele puxa o mercado. Às vezes não só o seu empreendimento, mas todo o mercado. Quando a gente olha essa diminuição, a gente tinha uma expectativa de ter um pouquinho menos de venda, o que não aconteceu. Então a velocidade de vendas entre 5% e 6% ao mês da oferta, do que existe hoje em oferta no mercado primário, na mão dos incorporadores, é um número muito importante. E volto a dizer, você falou super bem, se a gente pegar o terceiro TRI de 24 ao terceiro TRI de 25, o preço médio do mercado em todos os segmentos aumentou 12. Para ter aumentado na média 12, teve empreendimento que subiu mais. Então, olha o quanto é importante isso. Em um ano, aquela pessoa que estava sentada e falou, eu vou comprar depois, se ele for procurar, ele vai achar mais caro hoje. Ah, com certeza. E você sabe que essa valorização, isso o presidente do Cresce esteve aqui no programa, falou também, e eu estou sentindo também, essa valorização, ela se acentua mais no Minha Casa e Minha Vida e no SBPE, nos apartamentos de... eu estou sentindo isso, porque eu tenho as duas empresas, né? Mais no imóvel mais popular, mais econômico. Não sei, isso é normal ou é um fato específico de Santos? Não, é hoje nacionalmente. Se a gente for olhar,
O mercado continua ainda, se não está em pico, ele está estável. Mas está em cima, né? Em cima. É isso que eu ia falar, o sarrafo está super alto. Tá lá em cima. E o mercado do econômico é a grande força motriz hoje em dia. Por que motivo? A gente tem um juros alto e o maior benefício, por exemplo, de um Minha Casa Minha Vida, não é o subsídio. Porque próximo de R$3.000 de renda, o subsídio depois, daí para frente, ele vai caindo, o subsídio em valor da entrada. Mas é os juros. A taxa de juros subsidiada para parcelamento de 420 meses... É absurdo. É absurdo. 4%, 5% chega... Nossa... É um valor brutal que muda. Então, essa pessoa compra um imóvel muito melhor. E aí a gente tem que colocar dois fatores que são importantes e que o juros acabou se transformando em algo com menos importância. Que é a renda subindo, a renda média do brasileiro de maio de 22 para cá vem subindo. E nós tivemos 10 anos de renda estagnada. Entre 2012 e maio de 22, a renda ficou estagnada. Então, essa renda vem subindo, é lógico que ela não é um pico, mas ela vem subindo. E a diminuição do desemprego. A gente, basicamente, tem pleno emprego em alguns locais, em algumas regiões. Então, isso traz o quê? A economia aquecida por esse público e essa possibilidade de comprar um imóvel, que é a realização de um sonho. Muito bom. Frederico, fala um pouquinho do Secov, a gente já está chegando no final do programa. O Secov tem um papel fundamental e muito importante nessa articulação, que nem você falou, né, com o governo mesmo, né, e o acompanhamento dos indicadores do setor e tudo, né? Como ele tem contribuído para o fortalecimento do mercado, através dessas ações mesmo, né? Roberto, lá no Secov é uma entidade que o ano que vem completa 80 anos. Nós temos uma base estadual. Para você ter ideia, nós somos 300 empresários voluntários. Temos um presidente eleito, um presidente executivo e 14 vice-presidências. Então, essa é uma atuação e todos nós trabalhamos de forma voluntária. Todos nós, esses 300 empresários, trabalhamos de forma voluntária. E, na realidade, qual é o papel? Nós sempre falamos que uma entidade, sindicato, associação, ela sempre tem um papel apolítico, né? Apartidário. Então, nós não temos cores. Por quê? Nós temos que interagir com todos os governos, seja esfera municipal, estadual ou federal, para poder levar o nosso pleito, o nosso entendimento, para poder contribuir. Não somente, nós não olhamos de forma pontual, melhor isso, melhor aquilo, nós olhamos de uma forma macro. O último exemplo agora é a contribuição do setor junto na reforma tributária. Para você ter uma ideia, Roberto, se não fosse o setor capitaneado pelo Secov, junto com o Sinduscom, junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a tributação viria, no mínimo, o dobro. Para você ter uma ideia, na locação, o bônus que o governo estava propondo era de 20%. Nós chegamos e mostramos ao governo que, se fizesse isso, ele ia inviabilizar o mercado de locação. Chegamos ao governo agora, na edição da lei, 70%. Então, veja a atuação do sindicato. Então, o papel do sindicato é esse. É fazer valer o seu entendimento de mercado e de oportunidades e difundir conhecimento, informação e criar oportunidades. Muito bom. Chegamos ao final do programa. Olha, teria mais aqui que fazer 2 programas. Até falei para o Fábio, para a próxima vez tem que fazer 2 programas, porque é muito assunto, muita informação, muito conhecimento para passar para o telespectador. Então, adorei o programa, quero agradecer demais aí Fred, Frederico, Marcelo pela presença, também essa audiência do nosso telespectador. E na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço. Até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.